Eu sou o Gabriel da Galápagos e hoje eu vou apresentar 8 argumentos de venda para o Dixit. Dixit é um jogo sobre comunicação e imaginação. Cada jogador começa o jogo com 6 cartas na mão. Nessas cartas eles vão ter imagens que vão fazer alusões a diversas coisas que você pode sentir ou falar. A cada rodada, um jogador é o narrador. Ele vai escolher uma das cartas da mão dele e vai contar uma história sobre aquela carta. Essa história pode ser uma palavra, um som, um gesto, tanto faz, o que ele escolher. E aí ele vai colocar essa carta virada para baixo no centro da mesa. Por exemplo, o jogador escolhe coragem. Todos os outros jogadores vão escolher dentre as suas mãos a carta que mais representa a história que foi contada. No caso, coragem. Essas cartas são colocadas sobre a mesa, embaralhadas, e o objetivo dos outros jogadores que não são o narrador é tentar adivinhar qual foi a carta que o narrador escolheu. Nesse caso, a dica é coragem. Qual carta você escolheria? 1. Mecânica de jogo e interação. Dixit é um jogo muito simples. O manual, na realidade, tem uma página frente e verso. E por conta dessa simplicidade, ele na realidade é um jogo que foca na interação entre os jogadores, dos jogadores entre si e dos jogadores com o tabuleiro. Essa é uma grande diferença dos jogos de tabuleiro modernos para os jogos de tabuleiro tradicionais. O foco do jogo é em criar uma situação onde os jogadores tenham uma interação maior, e é por isso que ele é um jogo tão interessante. 2. Inclusão e público. Por conta da mecânica ser muito simples, Dixit na realidade é um jogo muito inclusivo. A caixa diz que ele é a partir de 8 anos, mas você consegue jogar com pessoas mais jovens do que isso. E ele é um jogo que funciona para você jogar com a sua mãe, assim como funciona para você jogar com o seu sobrinho, assim como ele funciona para você jogar com a sua mãe e o seu sobrinho ao mesmo tempo. Porque a mecânica dele permite que você consiga trazer pessoas de diversas caminhadas de vida diferentes e elas consigam interagir através dessa ferramenta que é esse jogo e se divertirem com ele. E isso é uma das principais características do jogo. 3. Indicação certeira. O Dixit é um jogo que se encaixa numa categoria que a gente chama de Gateway Games, que são os jogos porta de entrada. Uma pessoa que nunca jogou um jogo de tabuleiro moderno, ela começa geralmente por esses jogos, pelos gateways. Isso fideliza seu cliente, ele vai comprar o Dixit, vai levar para casa, ter uma experiência muito boa e ele vai voltar na loja depois procurando outros jogos que tenham experiências parecidas ou diferentes ou até eventualmente mais complexas. Então, por isso, o Dixit é uma indicação muito certeira que você pode fazer na sua loja. Chegou a tia que está procurando um presente pro sobrinho e não sabe o que dá. O Dixit é um bom jogo. Chegou um grupo de amigos que está indo pra praia e eles querem uma experiência legal, uma coisa para eles fazerem quando estiver chovendo. O Dixit é um jogo muito bom. Você quer dar um presente para sua mãe no Dia das Mães. Eu já fiz isso. É um presente muito bom. Ele vai funcionar em quase qualquer situação de venda. Dixit é utilizado por jogadores e lojistas como porta de entrada para os jogos de tabuleiro modernos, introduzindo esse conceito de maneira delicada e divertida. Por conta dessas qualidades, o jogo foi premiado em 2010 com o prêmio alemão Spiel des Jahres, considerado o Oscar dos jogos de tabuleiro. 4. Jogo de curta duração. Uma partida de Dixit pode ser concluída em meia hora. Isso faz com que o jogo tenha um apelo ainda maior se você está querendo utilizar ele como um quebra-gelo numa situação social. O Dixit é um jogo que funciona muito bem para você levar numa festa onde as pessoas não se conhecem muito bem e ele vai criar uma interação entre aquelas pessoas que vai facilitar essa situação social. Ele não é um evento. Muitos jogos de tabuleiro modernos a gente chama de jogos-eventos porque eles demoram 2, 3 horas. Você convida as pessoas só por conta daquele jogo. Vamos jogar esse jogo. O Dixit não. É um jogo que você pode trazer para algum lugar e falar, gente, vamos experimentar isso daqui. E a experiência é tão bacana que muitas vezes ele acaba se tornando um evento porque as pessoas querem jogar de novo e de novo. Mas você pode simplesmente jogar uma partida de meia hora, guardar a caixa e foi já uma experiência muito legal. 5. Qualidade dos componentes. A qualidade dos componentes chama muita atenção, com peças personalizadas como os icônicos coelhinhos de madeira, um tabuleiro com apresentação lúdica e componentes cartonados de alta resistência. A escolha de cartas tamanho tarô, impressas em alta definição, auxilia a dinâmica do jogo e valoriza a fantástica arte de Marie Cardois, ilustrador escolhido a dedo pelo designer do jogo. 6. Apelo estético e imaginação. Além de tudo isso, o Dixit é um jogo muito bonito. Ele é muito bonito. Deixa eu deixar isso bem claro, ele é muito bonito.
Desde a maneira como o tabuleiro foi pensado e desenhado, até a qualidade dos coelhinhos, mas principalmente um dos grandes trunfos dele é a construção das cartas, das ilustrações das cartas. Da primeira vez que você joga Dixit, você pode pensar que essas cartas foram simplesmente desenhos aleatórios que saíram da cabeça da ilustradora. Mas na realidade, esses desenhos foram pensados para despertarem a imaginação dos jogadores e trazerem ideias que podem ser comuns em diversas cartas. Então, às vezes, você vai dizer alguma coisa sobre alguma carta, alguma coisa que ela te desperta, que também vai existir em outras cartas. E isso auxilia a dinâmica do jogo. É por isso que ele se torna um jogo tão incrível na maneira como você dialoga, se comunica através dessas cartas. 7. Públicos secundários. Esse jogo foi desenvolvido por um psicopedagogo na França e ele utilizou esse jogo como uma ferramenta por muito tempo antes dele pensar em transformar esse jogo num produto comercial. Também por isso ele é um jogo que pode ser indicado para públicos secundários. Então ele vai funcionar muito bem em escolas, ele funciona muito bem para pedagogia, para psicologia, dinâmicas de grupo, RH, etc. Então às vezes você pode ter um cliente que seja pessoa jurídica que queira realizar uma dinâmica de grupo, de comunicação, de interação, e ele vai funcionar para isso também. Assim como ele também funciona muito bem em escolas, para ensino de idiomas, e aí existe todo um público que você consegue atingir também com esse produto, fugindo um pouco dessa questão recreativa dele e indo para mais uma questão pedagógica, educativa, psicológica. 8. Demanda recorrente. A Galápagos já está na 6ª tiragem do Dixit e ele tem uma das melhores curvas de venda de todo o nosso catálogo. Isso significa que na realidade ele tem uma demanda recorrente, tem uma procura muito grande. Ele tem se espalhado muito no boca a boca e as pessoas estão procurando cada vez mais isso. Por isso ele é uma boa escolha para ter no seu mix de produtos, porque ele tem uma saída constante e assim ele pode aumentar o ticket médio da sua loja também. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Você pode encontrar mais informações sobre o Dixit no nosso site www.galapagosjogos.com.br e a gente tem a nossa equipe comercial fantástica, maravilhosa, composta por pessoas incríveis que está sempre pronta para atender também. O e-mail deles é comercial@galapagosjogos.com.br. Obrigado e até o próximo jogo. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos... Brincadeira, eu queria muito fazer isso. Isso vai pro final.